Olá, meu nome é Mirelle Ferreira, tá? E nesse vídeo irei resolver uma questão para cada assíntota, tá? Para você compreender o que é assíntotas, então no vídeo anterior eu falei sobre toda a explicação, tá? Então é muito bom vocês retomarem o vídeo antes para compreender o conteúdo e voltar aqui e ver uma questão de cada assíntota, tá? Então eu vou começar com a assíntota vertical, né? Onde ele me dá aqui para calcular dois limites. Então tem um limite, né, de 2x sobre x menos 3, quando x tende a 3 para o lado positivo, né? E nesse daqui ele dá a mesma funçãozinha, mas para o lado 3, né, quando x tende a 3 negativo. Então, aqui nesse caso, nesse primeiro caso aqui, x, né, ele será um número bem aproximado de 3, mas maior que 3. Então, nesse caso, ele ficará um número tipo um zero, né? Vamos colocar aqui um 3, ele vai ficar zero. Mas ele será um número bem pequeno, né? Quando se aproxima do zero, é um número bem minúsculo. Então, e 2x, nesse caso aqui, né, ele será bem próximo de 6. Então, portanto, é um número positivo grande, né? Porque mesmo dando igual a zero, né, se impossível dar igual a zero aqui, nesse caso, ele será positivo. Então, ele vai estar dentro de um quadrante positivo, né? Então, vai ficar nessa resolução, quando o limite, tá, de 2x sobre menos 3, né? Quando x tende a 3 para o lado positivo, será mais infinito, né? Está dentro de um quadrante positivo. E no outro caso, né, nesse caso aqui, será bem parecido com esse aí, só que para o lado negativo. Então, o x, né, vai ser um número próximo a 3, mas será menos que 3. Então, x menos 3 é um menos, será um número bem pequeno também. Mas 2x é próximo de 6, né? Portanto, é um número negativo grande, né? Quando será menor do que 3, né? Sendo que o número 3 é maior que ele, então logo aqui vai ficar um número negativo, então ela vai tender para o quadrante negativo, né? Para o outro lado de x negativo, vai ficar menos infinito, certo? Mas assim, né, compreende-se que aqui está, né, ele está bem estabelecido dentro das propriedades, então elas são assíntotas, tá? Nesse caso aqui, esse limite é assíntota. No caso na horizontal, né, na assíntota horizontal, ele me passa aqui uma função, tá, onde f de x é igual a x a menos 5 sobre x elevado a 2 menos x menos 6, tá? Então, aqui a gente calcula o limite, tá? A gente vai fatorando algumas coisas para facilitar o nosso cálculo. E a gente tem que lembrar, né, que aqui ele tem é bem parecido com as propriedades da vertical, tá? Mas que ele deu um número B, ele deu um número, né, que esteja dentro do nosso eixo Y, tá bom? Então, aqui, né, temos essa aqui é a função, quando o x tende, né, ao menos infinito. A gente tem que calcular os dois casos. Então, primeiramente, a gente vai calcular quando o x, né, tende ao menos infinito. Nesse caso, a gente vai fatorando, tá? A gente isola aqui o x, né, e coloca a outra propriedade aqui, coloca a outra forma aqui para multiplicar ele, tá? Isso é a mesma coisa disso daqui, são as mesmas coisas. Nesse caso aqui também. Então, a gente isola x, tá? E deixa esse daqui, né? Deixa o x em evidência e esse daqui multiplicando por ele. Tá? Aí, nesse caso, aqui a gente vai retira aqui esse x, né? X de x. E fica com o restante, né, da nossa fatoração. Então, aí a gente pega a substituição. Depois que a gente substitui, tá? É muito bom lembrar que depois que a gente faz a substituição do limite, quando o x, né, esse aqui quando dá o x, a gente não precisa colocar mais, né, limite, quando o x tende a menos, não pode. Já pode dar igualdade aqui, né, substituir depois da resolução. Então, depois que a gente substitui, o valor vai ser igual a zero, né?
E aqui nesse caso, o limite, calcula quando for para o mais infinito. É a mesma coisa, faz a fatoração, né? E aí depois faz a substituição com o mais infinito. Então, vai ficar um número igual a zero também. Então, os dois vão ser igual a zero. Portanto, a reta y0, né, é a assíntota horizontal. Ela está dentro do nosso eixo